this computer. Ok. Então, começando a nossa aula, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa disciplina. Vamos começar a falar sobre tensão de déficit de atenção e hiperatividade. Queria iniciar então a aula dando algumas notícias boas. Notícia boa, é uma melhor que a outra. Notícia número 1, boa número 1. Não sei se já ficaram sabendo, daqui a pouco você já foi passado para vocês, tá? Mas vocês não vão precisar fazer projeto integrador também no grau B, tá? Então, vocês estão em decorrência dos fatores contingenciais, da doença, do Covid, dessa nossa necessidade de virtualização, né? Dos processos educacionais serem online. Foi nos passado, então, pela coordenação, e ela pediu que a gente passasse para vocês que vocês não vão precisar, assim como não foi necessário no grau A, não será necessário no grau B, tá? É novidade? Sim. Tá. Tinha uma tendência, mas como notícia é de agora. Então, assim, eu acho que dá um alívio para vocês, porque a gente vai começar com processos avaliativos, então acho que dá um fôlego essa questão da não necessidade. Acho que todos os professores concordaram, enfim, tá? Então, vocês nesse semestre estão liberados do projeto integrador. Essa notícia boa, número 1. A número 2, que eu considero melhor ainda. Se vocês puderem olhar o nosso cronograma, vocês vão ver que a gente está bem adiantado. Então, vocês estão voando, né? Assim, o grau de entendimento de vocês está indo rápido, vocês estão... quando eu dou um trabalho para vocês, às vezes eu tinha expectativa de a gente precisar uns 2 encontros para ver, né, as correções, conversar sobre o trabalho, e está indo rápido. Então, vocês estão muito adiantados. Então, hoje, essa é a notícia boa número 2, agora vem a número 3. Hoje eu penso em fazer com vocês uma aula mais light, porque senão a gente vai terminar muito cedo a disciplina, tá? Então, a gente vai fazer num ritmo um pouquinho mais tranquilo, e daí eu deixo o critério de vocês. Se vocês quiserem terminar às 8, a gente termina às 8. Se vocês quiserem até às 9, 10, vocês sabem que eu não tenho compromisso. Minha companheira, inclusive essa semana minha companheira, ela é técnica de enfermagem, né? E essa semana ela tá dormindo na casa dos gêmeos que ela cuida. Então eu realmente não tenho compromisso. Se vocês quiserem até às 11, eu vou super feliz. Não. Vocês são a minha companhia. Mas já que nós estamos muito adiantados, eu deixo a critério de vocês. Se a gente chegar lá pelas 8, a gente pode encerrar e com mais calma, enfim. Posso no final da aula dar um artigo, sugestão de artigo para vocês lerem. Tem um artigo, inclusive, que eu postei que eu tive aprovado numa revista portuguesa em 2008. Eu acho bem legal, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu queria sugerir para vocês também no final da aula. Então, se a gente terminar lá para umas 8 e pouquinho, daí eu já dou uma leitura complementar para ajudar para, quando terminar esse assunto, estarem mais instrumentalizados. Uma coisa que seria interessante, eu pelo menos, é que eu tenho essas duas disciplinas. Eu não tenho com a Roberta, por exemplo, assim, né? Porque eu faço psicodinâmica com um professor, ela faz com o outro, e eu tenho jurídica e ela não tem. Uhum. Mas aquele Socrative, né? Que é aquela sala, pode botar, eu acho assim, questões só para a gente testar conhecimento mesmo que isso não valha, né? Pontuação. Foi muito legal porque eu fiz da psicodinâmica antes da revisão, acertei 6 de 10, né? Aí a gente teve uma aula de revisão. Quando eu cheguei, depois dessa aula, fui fazer de novo, sem pesquisa, né? Tanto antes como depois. Aí depois da aula de revisão, fui fazer, acertei as 10, semana passada. Aí ontem, eu abri de novo, né? Vou fazer de novo, né? Porque aí, quando tu faz de novo, muda a ordem, assim, né? E aí acertei 10 de novo, ou seja, é legal porque tu vai desenvolvendo e testando, e eu acho bem legal, assim, se for fácil para ti. Eu vou fazer, então, agora vem uma outra notícia. Agora terminou as notícias boas, né? Agora vem outra notícia. Tava adorando. Eu vou, claro, eu acho bem interessante, vamos fazer isso, tá? Na verdade, eu estava programando, ela até comentou hoje conosco, com os professores sobre o Socrative, enfim. A gente vai fazer isso no grau B, em relação ao grau B, porque o grau A, quer dizer, não é notícia ruim, tá? Agora é só uma informação.
Não ser boa não significa necessariamente que é ruim, né? Então, agora uma informação é que o grau A, eu vou avaliar com vocês através de um trabalho. Tá? Eu vou sugerir para vocês um trabalho onde, nesse trabalho, vai ter estudo de caso, eu vou pedir que vocês escrevam sobre uma parte da disciplina, vai ter uma parte... Então, assim, vai ter um ou dois estudos de caso, vai ter uma parte para vocês escreverem sobre uma aula, né, uma resenha sobre uma aula determinada que eu vou escolher, sortear, e daí essa entrega que vocês vão me dar vai valer a nota integral do grau A. Os trabalhos, você deve estar pensando, poxa, a gente fez tanto trabalho, né, nenhum valia a nota, enfim. Bom, o que eu vou sugerir depois no grupo? Quem não entregou o trabalho, eu vou abrir mais uma exceção e mais um prazo para ainda me entregar. Por quê? Porque esses trabalhos que eu sugeri anteriormente, eles vão valer arredondamento de até 1,5 na nota. Por exemplo, se uma pessoa ficou com 5,5, eu posso arredondar para 7. Se a pessoa me entregou o trabalho, tá? Minimamente, né, apresentável, bem feito, enfim, não vou descontar se não ficou perfeito, né, ou se a pessoa não acertou uma questão. Não, eu quero que a pessoa pegar o trabalho e ver que a pessoa se importou, fez, se dedicou ao trabalho. Esses trabalhos anteriores, então, os que foram entregues, a maioria entregou, né? Então, assim, quem porventura, agora tem uma colega nova que vai entrar, então essa colega vai ter que correr atrás da máquina e entregar. Esses trabalhos anteriores vão valer 1,5. E esse trabalho novo vai valer a nota de grau A. Tá? E no grau B, daí vai ter trabalho e prova. E já como vai ter prova, daí a gente vai usar o Socrative para ir testando, para esse formato de prova, né? Esse formato de avaliação através de prova a gente vai testando através do Socrative, com certeza. Ok? Essas são as informações, então. Tá, porque eu ia te perguntar isso, porque eu tenho 2 trabalhos aqui, né, que finalizou o prazo dia 7 e eu não consegui. Me Eu ia te manda por perguntar se eu podia te e-mail. mandar por e-mail. Me manda por e-mail, me manda pelo WhatsApp, não tem problema. Tá? Ah, tá. Que é aqueles Tá. do Alzheimer e Parkinson, porque o outro a gente É, mandou, acho que por e-mail, né? isso. Aquele que era em trio. Eu Fui eu, a tenho, Roberto e o eu Leonardo. tenho os trabalhos já salvos numa pasta. Agora eu não vou saber te dizer por onde é que. Eu não decorei qual aluno que me mandou para qual lugar, né? Mas eu tenho já eles todos uma pastinha. Uma pasta que eu fiz no meu computador. Agora eu não vou saber me lembrar quem é que me mandou por e-mail, quem mandou que eu baixei ali pelo portal. Mas enfim, se tu tem algum que tu ainda não me enviou, me envia. Eu deixo o prazo ainda aí para umas 2 semanas se me entregar, tá? Porque o trabalho eu ainda vou dar umas 2 semanas para Não, você. porque pelo portal só disponibilizou a entrega de um, Uhum, tá. né? Sim, o Porque outro era via o outro tu pediu. Hein, e-mail. Roberta? É, Nós um mandamos por via e-mail, e-mail. Roberta. Sim, Oi? Não, tu mandou no WhatsApp. Foi no pelo WhatsApp. WhatsApp? Isso, aham. Eu recebi no Ah, tá. individual, no particular de alguns alunos pelo WhatsApp. Então, Tá, agora, é que agora eu não tranquilo. vou saber, agora eu não vou conseguir me lembrar quem é que me mandou por onde, né? Não, Mas tranquilo. é tranquilo, César, assim, não me mandou, vai Tá. fazendo, me entrega, pode mandar pelo WhatsApp ali no privado, me manda por e-mail, só me avisa ali no WhatsApp que mandou, embora eu abra meu e-mail todo dia, né? Tá bom, gente? Então vai ser depois eu vou botar no grupo ali, eu vou postar no portal a atividade e vou reforçar no grupo a atividade que vai ser de avaliação. Essa atividade vai ser feita semana que vem ainda. Depois da semana que vem eu ainda vou dar 2 semanas para me entregarem. Então, tá bem tranquilo o tempo. Tá bom, Porque a pessoal? semana que vem a gente teria prova, né? Dia 6 de maio. É. Então Era a vamos. nossa prova. É. Já como a gente está bem adiantado aí, a gente já está. Por que eu falo que a gente está adiantado? A gente já faz umas 3 aulas que a gente está no conteúdo já do grau B. Então, quando a gente entrou em AVC, a gente entrou em grau B. Né? Então, a gente está bem adiantado. Por isso que eu estou tranquilo aqui, falando lentamente, conversando com vocês. Tá? Então, vamos começar a nossa aula, pessoal?
Uhum. Oh. Ótimo. Que é um JR Psi. Boa noite, Nelson. É o Dr. Nelson. Ah, Nelson. Tudo bem, Nelson? Boa noite. Nelson Bigodon. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo. E aí, velhinho? Tamo aí, na luta. Que bom. Então tá, pessoal, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos começar tratando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que esse assunto entra em neuropsicologia? Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno mental invasivo do desenvolvimento. Por que a gente fala invasivo do desenvolvimento? Porque ele vem desde o início do nosso desenvolvimento, ele se desenvolve nas nossas primeiras experiências, né? Ele está presente desde a infância e ele tem um componente neurológico, né? Então, ele tem um componente de mudança na nossa neuroquímica, na nossa neurofisiologia, funcionalidade. Então, ele tem uma influência, né, e uma ação própria da área da neurologia, né, alterações neurológicas importantes. Então, por isso que a gente vai ver esse assunto, né, e é um tema muito importante, que está muito em voga. Tá? 2 assuntos que a gente vai ver relacionados ao desenvolvimento infantil vai ser déficit de atenção e hiperatividade e autismo. Autismo, depois que a gente tiver essa aula, a gente vai ver o autismo. Então, são 2 termos, dois transtornos que a gente vai ter que olhar a fundo e entender que estão intimamente ligados com distúrbios neurológicos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um dos transtornos que mais sofreu preconceito e mais tempo se levou para se entender. Antigamente era visto como uma demência ou uma demência leve, se via até como lesão, se entendia como uma lesão cerebral mínima, uma demência cerebral mínima. Depois a gente vai ver os termos, mas assim era visto como algo mais grave. E era pouco entendido, você não sabia se eram pessoas que eram incapacitadas. Muitos hiperativos graves eram vistos, inclusive, como pessoas psicóticas, pessoas que teriam um transtorno psicótico mais grave, por às vezes ter um grau de desconexão com as vivências e experiências presentes, né? Muito grande, né? Por um grau de desconexão, por uma desatenção muito grande, uma dificuldade para se conectar com as suas experiências presentes, né? Que às vezes até chegava um hiperativo, uma pessoa com TDAH grave, às vezes tem alguns comportamentos, em alguns momentos, que lembram até um autista, né? Pelo grau de desconexão, desinteresse pela vivência e experiência presente, por estar muito no mundo da imaginação, por estar pensando, por uma dificuldade de conseguir focar sua concentração, né? Por que a gente entende por uma pessoa que não tem TDAH? Uma pessoa, o TDAH é uma área que vai atuar dentro do processo, um processo cognitivo, né? Que a gente vê inclusive no exame de estado mental, que é a atenção, um processo cognitivo. O que é uma atenção de qualidade? É uma pessoa que consegue ter uma vigilância correta. O que é vigilância? É tu conseguir colocar a tua percepção, os teus órgãos dos sentidos focados num estímulo que é o eleito por ti, que pode ser uma pessoa, pode ser um filme, pode ser um acontecimento, pode ser, enfim, uma paisagem, seja o que for. Existe um objeto de interesse e tu foca, tu destina os teus sentidos, a tua parte perceptiva e de consciência para esse estímulo. E tu consegue te direcionar a ele. Isso é vigilância. Isso é a parte da atenção propriamente dita. Né? Então, nós temos essa vigilância. E também, quando a gente fala de uma atenção de boa qualidade, a gente está falando da capacidade de tenacidade. O que é tenacidade? É não só tu conseguir direcionar os teus órgãos sentidos, as tuas percepções e a tua consciência para um estímulo que tu elegeu, para tu, né, te focar, mas tu conseguir manter-se conectado e
e com os estímulos, né, as tuas percepções voltadas a estímulo para o tempo necessário. Isso é tenacidade, a qualidade que tu te mantém, né? Então, quando tu não consegue focar as tuas percepções, não ser vigilante, isso a gente vai chamar de desatenção. Quando tu consegue focar as tuas percepções e a tua consciência para um estímulo, mas tu não consegue ficar muito tempo, tu facilmente te desconecta, isso a gente vai chamar de distração. E o grau de capacidade de conseguir direcionar os teus sentidos, a tua percepção para um estímulo eleito, tu manter ele, ter tenacidade, e tu ainda conseguir resolver um problema que esse estímulo te demandar, né, focado somente nele, isso a gente vai chamar de concentração. Eu estou conversando com você sobre alguns termos que daqui a pouco podem aparecer dentro dessa apresentação. Estou fazendo um pouco um glossário, né, para a gente, não que vocês já não tenham visto, já começou professor novo no curso, ainda também não tem muito entendimento do que vocês não sei se viram já exame de estado mental, enfim. Então é só para a gente discutindo, né, o que seria uma pessoa com uma atenção adequada, para agora a gente depois ver o que é um déficit de atenção, né, com hiperatividade, que pode ser com hiperatividade e impulsividade ou não, né? Então, que hiperatividade? A dificuldade da pessoa de conseguir conseguir manter-se quieto, manter-se segurando os seus impulsos, segurando movimentos motores, né, que a pessoa sente vontade, né? Vocês já viram falar da síndrome das mãos e pernas inquietas, né? Que a pessoa fica fazendo bateria, ou batendo a perna o tempo inteiro, ou mexendo, né? E isso pode ser parte de um diagnóstico de déficit de atenção com hiperatividade. Uma pessoa que não consegue manter-se parada, tem que estar sempre se mexendo, né? Tu pede para sentar, a pessoa fica assim, parece que está sentado num formigueiro. Nunca tá acomodado, quer se levantar, já quer fazer outra coisa, né? Isso a gente vai chamar de hiperatividade. E vem colado com impulsividade, porque essas pessoas, justamente pela área que é afetada no cérebro, que é o lobo pré-frontal, principalmente, a conexão do lobo pré-frontal com o lobo parietal motor, com as zonas subcorticais, e essa dificuldade de interação desse lobo pré-frontal com essas outras áreas faz o funcionamento do lobo pré-frontal ser um pouquinho mais lentificado, suas funções. Isso não significa uma incapacidade cognitiva, muito antes pelo contrário, porque curiosamente nos testes cognitivos, os pacientes com TDAH, em geral, têm uma capacidade acima da média do que é esperado para a sua idade. Acima da média. Às vezes superior. Não é só média superior, é um nível superior. Só que o que acontece? Apesar de ter uma capacidade intelectiva muito boa, eles não conseguem aplicar isso no seu dia a dia. Por quê? Porque já como o funcionamento do lobo pré-frontal está lentificado, a conexão, na verdade, com as outras instâncias do cérebro é um pouquinho mais lenta, a gente vai encontrar uma dificuldade para esse indivíduo conseguir organizar os seus pensamentos, ser organizado no seu dia a dia, conseguir controlar o que a gente chama, digamos assim, e não tem funcionando bem aquilo que a gente chama de controle inibitório, que a gente viu nas aulas anteriores, lembra uma das funções do lobo pré-frontal, né? Controle inibitório, que é segurar os impulsos. Deu vontade de falar uma coisa, ele pega e fala. Não importa se alguém está falando, se o professor está falando, ele vai lá e fala, larga uma risada. Enfim, ele não consegue ter esse ajuste social adequado e segurar a vontade de falar as coisas. Então, isso deixa a pessoa inquieta, deixa a pessoa impulsiva, né? Então, essa dificuldade de organizar-se mentalmente, de controlar esses impulsos, a impulsividade, e já como o lobo pré-frontal também está relacionado com uma área motora e pré-motora, isso deixa a pessoa também sem segurar, a pessoa está sempre com vontade de se mexer, né? Então, ele não consegue segurar o impulso de se mexer, de bater uma mão, bater uma perna. Então, basicamente, as pessoas que têm déficit de atenção com hiperatividade são pessoas que têm lentificada a conexão do lobo pré-frontal com outras áreas do cérebro, principalmente parietal e subcorticais, como hipotálamo, tálamo, enfim.
E isso faz, como eu falei para vocês, a pessoa ficar com dificuldade de encontrar inibitório, dificuldade para organizar os estímulos dentro da sua mente e com dificuldade para ter o controle motor. E daí, como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver o que acontece agora nessa apresentação. Bom, aqui tem o histórico, tá? Ao longo do tempo, o que o TDAH, os nomes, já vou abrir para vocês falarem, então. Estou falando bastante, até mais do que eu gostaria. Só que, antes de abrir isso, eu quero comentar, né? Olha as mudanças de nome que o TDAH teve ao decorrer da história. Né? TDAH, tensão de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Então, começou com mental restlessness, depois defeito de conduta moral. Então, inicialmente era visto como uma pessoa que não tem uma conduta adequada, que é mais voltado para sintomas negativos de transtornos psicóticos, né? Como uma pessoa que seria um esquizotípico, enfim. Desordem pós-encefálica, lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, reação hipercinética da infância. Depois, a partir de 1980, TDAH, depois TH, depois TDAH novamente, e desde 94 segue TDAH. Então, assim, olha, eu queria só comentar para vocês que essas mudanças, de novo, mostram as mudanças de conceito que esse transtorno, né, foi tendo com o decorrer do tempo. E até entendimento como uma doença, assim, de desajuste do sujeito, porque se questiona também se daqui a pouco a sociedade não está preparada para lidar com pessoas com essa característica. É uma discussão que a gente tem hoje em dia. Será que essas pessoas que nascem com essa diferenciação, essa dificuldade de conexão de um lobo pré-frontal com outras áreas do cérebro, necessariamente tem que encarar essas características como problemas, né, um transtorno, ou se daqui a pouco nós deveríamos estar preparados para termos pessoas assim e a sociedade conseguir absorver essas pessoas e ter um espaço para pessoas que agem assim poderem se desenvolver dentro de um modelo diferenciado, singular para eles, né? Não encaixadinho no modelo de ensino-aprendizagem que a gente tem hoje, né? Sei que vocês estão pensando no que eu estou falando, se você conhece alguém com essa dificuldade, ou se já tiveram essa dificuldade. E aí, pessoal? Não, eu até posso falar um pouquinho aí. Porque eu sou TDAH diagnosticado, né? Tá escutando? Não sei se é bom áudio. Sim, sim. Eu estou escutando. Estou escutando. E daí agora, quando tu colocou aquela linha do tempo, eu vejo que eu nasci em 84 e o quanto o diagnóstico não era preciso ainda desse transtorno, né? E então eu devo quando começou, porque o TDAH tem disso, né? Enquanto tu tá em casa, quando tu vai para o teu ambiente social, que é o escolar, que aí tu consegue reparar muito mais na criança, né? Porque daí eu era do subtipo da hiperatividade, eu sou do subtipo da hiperatividade, né? Não do déficit de atenção. Então eu era aquela criança que na hora que era para sentar tinha que levantava, que era ligado no 220, que como é ligado muito com a impulsividade, ou daqui a pouco eu tocava uma pedra, depois eu pensava naquela pedra que eu toquei, né? E daí, claro, então eu era aquele piá que estava sempre lá no SOI. E daí era muito ligado antes, né? Hoje já se tem um diagnóstico mais preciso, com a falta de educação em casa mesmo, né? Porque não, você é o mal educado. E eu lembro o quanto que eu sofri. Hoje eu tomo normal, com Ritalina. Eu comecei quando a me tratar já era com 17 para 18, com 3 de 10 miligramas por dia. Hoje eu já consigo já me adaptar com um comprimido de 10 miligramas. Mas o que eu vi assim que é o interessante de como o diagnóstico demorou para ser preciso, né? Isso aí. Hoje já é um pouco mais fácil assim de diagnosticar e claro, na clínica ou até mesmo em casa de maneira diferente. Porque hoje o comportamento do indivíduo com TDAH muda também, né? Hoje tem videogame, hoje tem smartphone para pegar e prender. Daí então a criança tá quieta quando tá naqueles momentos ali, tu acha não, tá tranquilo, isso aí não é hiperativo. Mas o problema é quando sai daquela tecnologia ali, né, do videogame ou do smartphone que prende, que daí vai para outros ambientes, né? Muito interessante a tua fala.
Perdão, Jonas? É Jonas, né? Eu sou o Nelson. Nelson, de onde que eu tirei Jonas? Eu acho que é do J que tá ali. Eu li J e pensei. Nelson, muito importante, muito bacana a tua fala. Alguém gostaria de... Até porque ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Ele está no mesmo patamar do autismo, da deficiência intelectual, dos outros transtornos de fala lá. Então, isso aí é de uma carga muito maior genética do que comportamental, né? Apesar de lá, tá lá no DSM lá, que ele é multifatorial, né? É de uma herança multifatorial, do ambiental e genético, mas é um fator totalmente genético, né? É quase 100% genético, né? Então tu já nasce dessa forma ali, né? E tu vai morrer dessa forma ali também, né? Porque é um transtorno que não tem, tu tem como tu modular, né? Agora o hiperativo vai ser sempre hiperativo. Mas eu sou do subtipo da hiperatividade, né? Que não é um saco só, né? Déficit de atenção e hiperatividade, não. Tem gente que é mais pro transtorno que tem do déficit de atenção e tem outros que são mais para hiperatividade. E para os dois que daí é uma bomba relógio, né? Que tem também tem déficit de atenção e hiperatividade junto. Né? Daí eu acho que é mais complicado ainda. Verdade. Muito boa tua fala, Nelson. Agora acertei? Isso aí. Tu me corrige, pelo amor de Deus. Boa noite, Eneida. Temos a companhia da Eneida. Tudo bem, Eneida? Boa noite, professora. Minha conexão está fraca. Tudo bem. Vamos lá. Aí é da conexão, ok? Ok. Então, assim, uma das questões que a gente vê hoje em dia é porque, assim, todos nós somos diferentes, né? E todos nós temos particularidades e constituições genéticas diferentes. Hoje em dia, as discussões são muito mais com relação à inclusão e não tratamento necessariamente. Como incluir as pessoas? Será que o problema do mundo que não está preparado para lidar com uma forma diferente de ver o mundo, às vezes, que as pessoas com TDAH, com desatenção, com hiperatividade, impulsividade têm? Porque inclusive, são pessoas muito criativas, têm capacidade intelectual e cognitiva acima da média. E a criatividade é um marco também das pessoas que têm TDAH. Então, como que as pessoas poderiam nos ajudar, inclusive? Ajudar o mundo? E só vão poder ajudar o mundo, se conectar a nós, se o mundo estiver preparado para possibilitar um crescimento de uma forma singular. Né? Claro que não estou dizendo que as pessoas não precisam de tratamento em alguns momentos. Muitas vezes sim, porque isso pode trazer sofrimento para o sujeito realmente não consegue botar suas potencialidades em ato, né? Transformar o potencial em ato, como diria o Aristóteles, né? Que tem um livro sobre transformando potência em ato. A gente tem que ajudar através do tratamento esse indivíduo conseguir se realizar, conseguir botar todo o seu potencial a serviço de si e de quem ele ama. Mas eu queria só reforçar, ainda mais com essa fala do Nelson, que hoje a discussão está muito no sentido da gente como que o mundo está preparado para receber pessoas que não vão estar pensando dentro da caixinha, né? Que não vai estar dentro do modelo direitinho, né? Será que a gente está preparado para dar espaço para essas pessoas? Colocarem suas potências em ato, né? Então, essa é uma discussão muito válida. O Nelson também comentou a questão da hereditariedade. Se uma pessoa está na minha frente e eu recebo para conversar, atender, e a pessoa tem déficit de atenção e hiperatividade, enfim, sua hiperatividade, necessariamente um dos pais tem. Tá? Isso a literatura aponta e a experiência também. Que geralmente um dos pais tem, não precisa ter exatamente o diagnóstico de TDAH, mas uma tendência ali de desatenção, é um pouquinho mais desatento do que a média das pessoas, ou um pouquinho mais hiperativo Então, isso para vocês verem o grau e a importância da hereditariedade desse quadro. Tem um componente hereditário muito forte, muito importante. Tá? Então, seguindo. Então, características, tá?
Aqui na apresentação a gente vai ter um viés das dificuldades, né? Mas a gente sempre vai trazer o contraponto. Prejuízos nas funções executivas, que é memória de trabalho, planejamento, autorregulação da motivação, ação dirigida a objeto definido. Então, assim, a gente fala de memória de trabalho, é uma dificuldade para a pessoa conseguir aprender através da memória, né? Coisas que, por exemplo, tu passa um número de telefone para a pessoa tem uma dificuldade para reter essa informação ali pelo tempo suficiente para daqui a pouco te passar de novo e tu fazer a ligação, né? Ou para ali fazer tu passa uma informação para essa pessoa, daqui a pouco essa pessoa pode perder, mas não é por um problema intelectual, não é por um problema de capacidade, inclusive de memória, porque tem muitas pessoas com TDAH tem uma memória maravilhosa. O problema é que para a pessoa pegar essa memória que tu acabou de passar para ela, a pessoa com TDAH, ele tem que estar muito interessado no que tu está falando. Porque a chance dele de não estar prestando bem atenção é muito grande. E por não prestar bem atenção, a memória ela depende de uma atenção de boa qualidade. Então, se a pessoa tem uma dificuldade na atenção, a chance dele poder trabalhar com essas informações daqui a pouquinho que tu passou para ele é muito empobrecida, porque ele não se interessou no assunto, ele não conseguiu reter. Ele estava focado em outras coisas, se dispersou muito rapidamente. Então, isso causa um problema na memória de trabalho do sujeito. Planejamento é justamente porque, claro, o pré-frontal também uma das funções é o planejamento, conseguir pensar a médio e longo prazo. Geralmente, pela característica de impulsividade, a pessoa tende a pensar no hoje, no aqui e agora, né? Então, tem uma dificuldade de fazer planejamentos a médio e longo prazo na sua vida. Né? Tem que estudar para uma prova, a pessoa deixa para estudar em cima do dia. Né? A maior motivação para essa pessoa é o pânico da véspera, porque a pessoa tem uma dificuldade para se organizar no dia a dia. Eu vou estudar 1 hora por dia até chegar o dia da prova, daí no dia da prova, um dia antes eu vou revisar. Não, eles não conseguem se organizar, né? Ter uma rotina, tanto que uma das principais coisas que eu faço com uma pessoa com TDAH, uma das primeiras ações é dizer, compra uma agenda, vamos trabalhar com a agenda, vamos ter prazo. Usa hoje em dia, né, a agenda do celular, pega ali, vamos botar, faço questão de botar tudo, pedir para ele botar o dia das consultas, eu começo a fazer essa pessoa inserir a sua vida numa agenda de trabalho, justamente para dificuldade de organização, que claro, essa dificuldade de organização traz uma dificuldade de organizar os seus pensamentos, né? Organizar datas, e claro que daí isso influencia a dificuldade da atenção, que vai prejudicar a memória desse sujeito, né? Tu vai passar datas para ele, tá, entendi, daqui a pouco ele já está pensando em outra coisa, nem fixou direito o que tu passou e se esqueceu da data, não vai se lembrar no dia, né? Então, a agenda, o trabalho com a agenda, para ajudar, a gente começa ajudando e se organizando de fora para dentro, às vezes, né? Organizando tudo que está ao redor, botando tudo num papel para isso ajudar na organização interna do sujeito, tá? Da pessoa que está procurando ajuda por um sofrimento relativo ao TDAH. Autorregulação da motivação, por quê? Porque já como são pessoas são muito impulsivas e pensam muito no aqui e agora, motivação é um estado também de expectativa. Expectativa está relacionada ao futuro. Eu vou fazer academia, eu vou estudar para a prova. Isso são coisas do futuro. Eu preciso me organizar para isso e ter a motivação para botar em prática. Então, são pessoas que são, pela essa questão do futuro não ser muito bem pensado, muito bem avaliado, isso pode influenciar na motivação. E tem uma outra questão da motivação que é relacionada ao estado emocional. Já como são pessoas que às vezes têm dificuldade para se inserir, né, dentro de um modelo social, né, que eu falei das caixas, né, o jeitinho de pensar todo mundo igual, né, por essa dificuldade de se inserir. E às vezes, por essa dificuldade de se inserir, as pessoas acabam não obtendo os resultados sociais que eles gostariam de ter. Por exemplo, os amigos ficaram de combinar de sair um dia, falar e se esqueceu da data. Daí acabou não indo, ou chegou atrasado no evento. Daqui a pouco está tendo dificuldades na escola, não está indo bem na escola. Todas essas dificuldades, esquecimentos, ou seja, relacionados a planejamento, organização do dia a dia, isso pode gerar um humor mais deprimido no sujeito. A pessoa ficar chateada, triste, por não estar conseguindo se inserir, se organizar. Né? Não é incomum que aproximadamente 30%, 20% dessas pessoas às vezes têm comorbidade ou podem desenvolver comorbidade com depressão. Justamente por essa dificuldade de se inserir, de não estar atingindo os resultados dentro do modelo social que a gente tem hoje em dia.
Ok? E vocês estão observando que eu estou tendo um cuidado para falar, né, de modelo social que nós criamos. E não é porque o Nelson está aqui. Desde o início, antes de ele falar, eu já estava falando disso, né? Da discussão hoje em dia, a gente tem que ter a visão do transtorno, que é um transtorno, mas ao mesmo tempo ter olhar para nós. Será que a nossa sociedade já está preparada para lidar com pessoas que são diferentes, que pensam diferente? Né? Então, eu sempre vou trazer esse contraponto. Quando eu falo que eles têm prejuízos funcionais, tem, mas ao mesmo tempo eu vou sempre trazer, tá, ok, dentro desse nosso modelo, porque nós como psicólogos também temos que ser questionadores. Já que nós somos os melhores entendedores dos transtornos mentais, a gente também tem que ser colaboradores no sentido de aconselhamento dos sistemas de saúde, de ensino, sociais, para como que a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas, como que a gente pode se moldar, né? Também não é só eles que têm que se moldar, como que a gente pode também se moldar, né? Para que uma pessoa criativa possa se desenvolver, né? Será que o nosso ensino e aprendizagem não está engessado? E talvez se a gente tornasse ele diferente, mais interessante, as pessoas pudessem render muito mais? Não sei. Vocês estão aí para nos ajudar, né? A gente está precisando de pessoas com pensamento fresquinho aí, novas, que venham para revolucionar. Essa é a esperança que eu tenho em vocês. Sei o que vocês estão pensando, o que estão falando. Não, e o interessante, assim, é o pós-diagnóstico também, né? No sentido de que quando tu sabe que tu tem um transtorno, não só para TDAH, mas para qualquer outro tipo de transtorno, tu já passa a ser rotulado com aquilo ali. Então, qualquer tipo de comportamento vai ser sempre ligado, associado ao transtorno que tu tem, sabe? Então, que é o mais difícil também depois que tu tem conhecimento e que tu divide esse transtorno com as outras pessoas, né? Então, qualquer comportamento teu que vai ser associado com o transtorno que tu tem, né? Isso pro TDAH e para os outros também, né? Qualquer outro que vai enfrentar. Né? Às vezes isso tem momentos, tem situações onde tu ter o teu diagnóstico isso te ajuda, porque, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, quando sabe que tem depressão e sabendo que tem depressão, saber que tem tratamento e que dá para melhorar, isso geralmente a pessoa fica muito feliz, né? Entender o que tem, saber que não é coisa de outro mundo. Mas tem situações, como por exemplo, você está trazendo aí do TDAH, de algumas experiências pessoais que não são incomuns, acontecem mesmo com frequência, onde o diagnóstico acaba criando um muro, e as pessoas criam esse muro, né, entre a pessoa que tem o diagnóstico e as que não tem, né, se esqueceu, ele tem TDAH mesmo, tu é assim, acaba estigmatizando a pessoa, ao invés de tentar entender isso e aproximar, isso acaba afastando, né. Tem pessoas que eu tive pacientes que referiam que se afastaram de pessoas que ficavam rotulando eles assim, ou querendo desmerecer, ou que esqueceu, porque às vezes os outros também erram, se esquecem. Por exemplo, a pessoa esqueceu de passar uma informação para ti, depois justifica que não, obviamente foi tu que esqueceu, porque é tu que tem TDAH. Então essas coisas acontecem, inclusive em família, principalmente em família, onde essa pessoa, já que tem TDAH, acaba virando bode expiatório de tudo que acontece de ruim na família justamente pelo seu diagnóstico. E isso eu comento, né, gosto de comentar com vocês que a psicologia, a nossa função como psicólogos é construir pontes e não muros, né, nas relações do sujeito com o seu mundo, né? A gente, inclusive, está aí trazendo para questões mais transtornos graves, como por exemplo os transtornos psicóticos, né? A gente está aí numa luta que é a luta antimanicomial, que é justamente para isso, é como é que as pessoas podem se inserir sem a gente ter que construir muros, manicômios, que antigamente eram depósitos de gente, né? Depósitos de pessoas, famílias iam lá e largavam para esquecer. Então, como que a gente pode fazer para quebrar esses muros que as pessoas constroem, né? Com as pessoas que têm, seja qual for o diagnóstico, qual o transtorno mental, ou sem precisar falar também de transtorno mental, sofrimento, né? Pessoas que têm sofrimento mental, que às vezes são estigmatizadas, né, viram os bodes expiatórios de suas famílias, né, dos seus locais de trabalho, enfim, das suas rodas intersociais, né? Então, como é que a gente pode fazer para mudar isso aí? E o primeiro passo é a gente ter a compreensão de que nós também somos responsáveis pela inserção dessas pessoas. Eu também tenho que me permitir ser adaptável, não só o outro
tem que fazer tratamento, daqui a pouco, porventura, tomar uma medicação. Não, eu também tenho que ser empático e humano e conseguir me adaptar a outras formas de ser, de conviver, né? Então, é isso que falta. E quando tu me fala isso, né, você só me reforça na minha cabeça da importância, né? Quando a gente trabalha uma família, uma pessoa com TDAH, a gente também, não, só um pouquinho, não. Você tem uma pessoa aí com criatividade, com uma capacidade cognitiva acima da média, possivelmente, né? Geralmente os testes... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu nunca atendi uma pessoa com TDAH que não tinha dado acima da média. Então, assim, uma pessoa com capacidade. Bom, como é que essa família, então, pode se organizar também? Ele vai se organizar, ele vai fazer o tratamento dele. Mas a família também tem que fazer a sua parte. As pessoas, ou cônjuges, né? Enfim, namorado, namorada, esposa, esposo. Como que eles podem se organizar também para dar conta de uma pessoa que é diferente? Ok? Ação dirigida a objeto definido. Claro, se a pessoa tem dificuldade para focar a atenção, ele vai ter dificuldade para dirigir uma ação a um objeto definido. São pessoas mais dispersas. Eu tive, por exemplo, uma orientadora de mestrado que ela é uma pessoa fantástica, assim. E todo mundo sabia que ela tinha TDAH. Ela sempre falava para nós, ela tem TDAH. Não vou falar aqui o nome porque está gravado, mas ela é brilhante, ela é incrível. Assim, eu sou muito fã da minha ex-orientadora de pós-graduação. Eu acho ela incrível, assim, é um referencial até hoje para mim. E ela tem TDAH. Só que, claro, que eu acho que o Nelson vai perceber isso quando a gente faz o curso, a gente vai também nos conhecendo mais e aprendendo novas formas de lidar e sermos funcionais, né? Com as nossas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, né? Uns têm TDAH, outros podem ter dificuldades emocionais, outros são mais, né? Todos nós temos nossas dificuldades e a psicologia ela vai nos ajudar a ter um segundo olhar, né? Essa minha orientadora, que eu falei o nome agora, essa minha orientadora, ela se tornou super funcional. Ela fazia muitas atividades juntas e ela usou várias estratégias para conseguir dar conta disso. Então, uma coisa que me marcou uma vez é que ela estava escrevendo uma aula no computador, estava com o telefone aqui, conversando do pós, e daí eu estava lá, a porta dela estava entreaberta, e eu estava lá comentando sobre uma tese de doutorado, não me lembro o que era direito, e conversando assim com uma colega minha, não lembro se era colega, auxiliar de pesquisa, e daqui a pouco ela abriu a porta, desligou o telefone e falou: isso que vocês estão falando, eu também concordo. Eu peguei assim e pensei, meu Deus, ela estava prestando atenção também no que a gente estava falando, né? Então, assim, ela estava dando conta do telefone, estava escrevendo no computador e estava ainda ouvindo a nossa conversa. Só que ela conseguia fazer isso de uma forma sem se dispersar. Daí entrava a capacidade, o conhecimento de psicóloga dentro da área dela, cognitivo comportamental, que ela tinha estratégias para lidar com isso. Então, ela criou uma forma de tornar, inclusive, funcional a hiperatividade dela. Ela era hiperativa, principalmente, né? A característica principal dela não era desatenção, era hiperatividade. Então, ela conseguia, de alguma forma, se organizar para dar conta de vários estímulos ao mesmo tempo. Até porque as mulheres têm uma atenção dividida melhor do que dos homens, né? Não sei se vocês já viram, né? Que o homem, quando ele está dirigindo e se perde, a primeira coisa que o homem faz, assim, de forma geral, né? Não estigmatizar, mas o homem pega, desliga o carro, desliga o som, fala para a família: gente, fiquem quietos. Daí o cara começa a pensar. A mulher é assim, ela tá perdida, dirigindo, tá com o telefone aqui, tá olhando no papel, tá conversando com o marido e se acha. E os homens, se for fazer isso, o homem, assim, o cara vai chegar, sei lá, o cara vai se perder no meio da Mata Atlântica. Não sei como o cara vai chegar lá, mas o cara vai chegar, porque o cara vai se perder. Porque as mulheres têm uma atenção dividida melhor do que os homens. Então, ela sabendo disso, ela conseguiu trabalhar a atenção dividida dela. Então, quando eu falo assim, é um problema de ação dirigida a objeto definido, ok, se tu não sabe utilizar técnicas cognitivas para conseguir dar conta disso. Porque na terapia a gente faz isso, a gente ajuda esses pacientes a criar estratégias para serem funcionais com esse diagnóstico. Depois que a gente falar de tratamento, a gente vai ver isso. Como é que a gente faz para esse paciente conseguir se organizar? Daqui a pouco dar conta das suas atividades, dessa hiperatividade dele. Não precisa perder a hiperatividade, daqui a pouco consegue se organizar mesmo com a hiperatividade. Tudo tem o seu contraponto, né? Prejuízo no campo do comportamento inibitório e internalização da fala. Então, aquilo
aquilo que a gente comentou antes, né? A pessoa tem um problema na função pré-frontal do controle inibitório, não faz corretamente a sua função. Ele faz de uma forma mais lentificada, então, às vezes não controla alguns impulsos. Internalização da fala, porque quando a gente tem o processo de memorização e de atenção, o nosso lobo temporal ele fica repetindo a palavra dentro da gente, para a gente memorizar. Ele tem uma função que ele faz isso sem a gente perceber, ele repete uma palavra que a gente escutou, né? E essas pessoas têm uma dificuldade também nesse processo, tá? Então por isso que é a internalização da fala, escutada, né? Isso é uma outra característica. Falta de controle e motivação intrínseca para completar tarefas, justamente porque se desinteressam, se dispersam com muita facilidade. Então são pessoas que sempre têm que estar com muitos desafios, porque se habituam rapidamente e se dispersam rapidamente por qualquer outro estímulo que passe a se tornar interessante. Isso a gente vai dar o nome de distração. Às vezes até consegue se focar, mas esse foco ele não vai ter muita qualidade, não vai ter tenacidade. Qualquer outro estímulo a pessoa se perde, sai do seu foco. E prejudicada a aderência comportamental. Claro, se a pessoa tem essa dificuldade, né, de completar tarefas, por consequência, vai ficar prejudicada a aderência a um comportamento, né, conseguir se manter fazendo uma atividade específica. Estão entendendo, pessoal? Como é que está o ritmo? Sim. Tranquilo. Aqui a gente tem um modelo, tá? Só mostrando um cérebro. Aqui eu peguei uma foto de cérebro, tá? Não precisa levar em conta tudo que está escrito aqui. Mas é só para ilustrar o nosso cérebro e a disfunção no córtex pré-frontal, essas conexões, perdão, com a conexões de áreas subcorticais e o córtex parietal. Tá? É aquilo que a gente comentou lá no início. Então, resumidamente, quando eu perguntar para vocês quais são as principais funções prejudicadas numa pessoa que tem TDAH, a gente vai falar organização, hierarquização e ativação da informação. Ou seja, quando a gente fala de organização, todos nós temos uma função no nosso cérebro que é hierarquização de informações. Ou seja, eu sempre vou botar na minha cabeça, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu primeiro tenho que estudar para tal prova? Não, antes eu tenho que tomar meu banho. Depois eu tenho que fazer meu almoço. Depois eu vou vir aqui e organizar o material que eu tenho para estudar. Depois eu vou dormir. Depois amanhã eu vou fazer tal outra atividade. Essas pessoas têm uma dificuldade para fazer a hierarquização. Daqui a pouco ele vai lá, não, vou começar a organizar. Esqueci, tinha que tomar banho. Estou aqui fazendo, são 2 da manhã, me esqueci que eu tinha que jantar. Eles têm uma dificuldade para organizar, que é própria da organização. A dificuldade da organização vai causar um prejuízo na hierarquização de atividades. Tá? Focalização e sustentação da atenção, que é aquilo que eu falei para vocês de vigilância e tenacidade, que é tu conseguir botar a tua percepção no objeto, né, num estímulo, e tu mantê-lo, né, sustentar essa atenção. Alerta e velocidade do processamento. São pessoas que vão processar de uma forma um pouco mais lenta as informações, justamente por essa dificuldade da conexão do lobo pré-frontal com outras áreas cerebrais. Tá? Manejo da frustração e modulação do afeto. Por quê? Por 2 motivos. Um, por causa do controle inibitório, que eles têm uma dificuldade em controle inibitório. Então, isso também causa uma dificuldade para conter suas emoções, porque as nossas emoções também são contidas através do controle inibitório. É ele que segura as nossas emoções. Para a gente ter emoções impulsivas, emoções que sejam inadequadas a determinados contextos. Né? Então, o que faz isso é o controle inibitório. E, ao mesmo tempo, essa condição pode gerar modulações afetivas, como comportamentos deprimidos, humor deprimido, né? Uma pessoa que não se consegue se adequar ao modelo de mundo que a gente tem aqui, que se sente não inserido, né? Isso pode gerar uma emoção, né? Um humor deprimido nesse sujeito. Ansiedade também é muito comum
a pessoa ficar muito ansiosa por não dar conta, não conseguir estudar, não conseguir ter bom rendimento na escola, por isso causar prejuízo nas suas relações. Daqui a pouco tem recebido, às vezes, pacientes com TDAH que terminou uma relação por causa disso, porque a pessoa achava que ele era irresponsável. Não é bem questão de ser irresponsável, ele tinha uma dificuldade para conseguir ter motivação e dar conta das atividades em decorrência do diagnóstico de TDAH, que depois de resolvida a pessoa voltou a ter uma vida normal, né? Mas, enfim, o prejuízo estava causado, interpessoal, e isso tudo também vai repercutir no humor do sujeito, no afeto. E a utilização e evocação da memória de trabalho, porque obviamente essa memória de trabalho ela precisa de uma boa qualidade atencional para ela funcionar. Memória de trabalho é aquela memória que eu vou utilizar informações que eu acabei de receber, que eu estou recebendo neste momento, então eu tenho que dar conta de lidar com elas neste momento. Então se eu não estou prestando bem atenção, minha qualidade de atenção não é boa, isso vai prejudicar a minha memória de trabalho. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Um comentário? Não, acho que a gente já tinha visto em neuro também o TDAH e em outras disciplinas. Então, a sua aula, na verdade, veio contemplar, assim, o que a gente já, pelo menos, eu falo a gente, mas acho que o César também estava nessa disciplina, e eu acho que o Nelson também, né, Nelson? Então, Isso, na verdade, eu tava também. veio para contemplar, assim, o que a gente já tinha visto, né? Então, acredito que da minha parte, eu não tenho dúvida mais por isso, assim, pra gente já ter visto isso. E aí, agora, com a tua fala, contemplou algumas coisas que a gente pôde reviver. Tá. Agora, Sim, nós tivemos com a Tati em neuro, tanto TDAH como o autismo, né? Tanto é que a Roberta, no grupo dela, a Roberta ficou com o autismo, o Nelson ficou com o... TDAH. Não foi, Nelson? Eu acho que o próprio Nelson ficou com TDAH. Eu apresentei TDAH, sim. Uhum. E a Roberta, eu acho a que apresentação foi de trabalho autismo. dos transtornos de neurodesenvolvimento. Se eu não me engano, cada um pegou um e apresentou, né, da turma. Sim, sim. Eu me lembro da Roberta e o teu. Eu acho que eu apresentei transtorno bipolar. Foi bipolaridade. Mas é bom rever que sempre vem coisa a mais, né? E fica assim. Será que não Claro, isso aí vem para reforçar, muito bom. né? E assim, por exemplo, quando vocês forem fazer teorias e técnicas, que é outra disciplina que eu dou, a gente vai ver de novo o TDAH. E Quando quiser o leite, depois senta ali. Então, a gente rever, eu acho que é bem interessante a gente poder revisitar os temas. E às vezes a gente tem um olhar diferente quando a gente vê de novo, né? Com outro professor, uma outra forma de fazer, né? Estamos com o Rodrigo aí. Bem-vindo, Rodrigo, não tinha te visto. Então, assim, pessoal, agora veio aquela pergunta que eu deixei aberto no início, que é a questão do que vocês quiserem, é como se fosse um prêmio para vocês, porque vocês estão bem adiantados. Agora são 8h04. Vocês querem fazer um intervalo ou querem a gente interrompa por hoje, porque a gente está super bem, né? Vocês estão super adiantados, né? Então, vocês podem se dar o luxo de me pedir hoje para a gente... Não, tu podia pelo menos adiantar o nosso trabalho. Tu disse que ia postar só semana que vem, tu já não pode conversar com a gente já começar a trabalhar em cima disso? Assim, ó, a discussão que os professores tiveram hoje para organizar como é que a gente vai fazer a avaliação do grau A, que vai ser a maioria, praticamente todos vão fazer um trabalho com vocês, foi hoje. Então agora eu vou formular ainda, eu não fiz ainda. Tá? Então ainda não tenho isso. Então, entendi. Então eu vou fazer agora, possivelmente até sábado, domingo, vou fazer uma proposta. Eu já vou mandar para vocês uma proposta de trabalho. Tá? Para vocês já começarem a fazer. Daí vou dar umas 2 semanas e meia, para vocês poderem fazer com tranquilidade. Tá? Mas eu não vou passar agora porque eu realmente não fiz ainda, não tenho essa ideia, porque a gente ainda estava em aberto, a gente não sabia se ia fazer prova, a gente não sabia como é que ia ser feito. E hoje a gente bateu o martelo. Então hoje eu vou organizar para vocês
esse trabalho avaliativo. Tá, pessoal? Tá bom? Então, tá bom. Acho que então vou liberar vocês então, pessoal, tá? Sim, porque vocês estão super bem mesmo liberando hoje mais cedo, ainda assim vocês estão adiantados, tá? Bem adiantados. Então, estamos bem tranquilos nessa disciplina, vocês estão indo bem. Tá bom, pessoal? Então, tá bom. Vocês concordam com isso? Claro. Oi. Então tá. Então, estou finalizando hoje a aula. Quero agradecer a presença de todos. Nos encontramos semana que vem, de novo às 19 horas. A gente vai vencer essa disciplina. E daqui a pouco começamos. E daí eu já vou fazer a proposta de trabalho para vocês, tá? Tá bom. Okay? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, galera.